Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, irmãos. Vou esperar os irmãos entrarem. Deus tem uma palavra de vitória para as nossas vidas hoje. Glória a Deus. Hoje é o culto, né? Nós estamos na nossa semana aí de ministrações online da Casa de Fundamentos, não é? Estamos ministrando aí a Casa de Fundamentos. Hoje nós vamos falar sobre 7 verdades. Hoje nós vamos falar sobre 7 verdades do Salmo 23. 7 verdades, e eu vou trazer aqui uma revelação do texto e da vida de Davi, do Salmo 23. Talvez você nunca tenha ouvido e partes da Bíblia, partes do texto sagrado do livro de Salmos, que você talvez leu, ficou vago por falta desse entendimento, e hoje você vai entender juntamente comigo e muita coisa vai fazer sentido para a sua vida. A paz do Senhor, irmã Nilda, a paz do Senhor. Irmã, deixa eu ver os nomes aqui, eu estou abrindo aqui. Como é que está chegando o áudio? Irmã Nathani, né? A Nathani Júnior. Deixa eu ver mais aqui quem está assistindo agora. Vamos compartilhar aí, irmãos, colocar lá no grupo da igreja. Que nós já começamos. A Paula Giliardi, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou muito animado para ministrar essa palavra. Animado mesmo, tá? Com as revelações da palavra de Deus. Opa, pausou aqui. Deixa eu... Opa. Peraí, deixa... Aí. Eu estou muito animado, irmãos, com a revelação do que nós vamos falar nessa noite. Então, eu peço, por favor, amém, glória a Deus, Érica, Estevam Souza, Luciele Mendes, irmãos, vocês que não são de Santo Anastácio, mas que nos acompanham, coloca aqui o nome da cidade de onde você está falando. Eu quero saber de onde até onde nós estamos chegando hoje. Irmã Adriana Brambila, Deus te abençoe. Irmã Jusceli, né, Pimentel. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui, mais 2. Ok. Então, irmãos, glória a Deus, a paz do Senhor. Eu estou muito animado, né, empolgado em ministrar, em falar. Eu vou aguardar mais uns minutinhos para que os irmãos, para que nós entremos, comecemos a falar daquilo que nós queremos ministrar nessa noite. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos mais 12 pessoas aí. Irmão Milton Rodrigues, irmã Simone, pastor Júnior, né, pastor? Misericórdia. Amém, irmãos? 13 pessoas. Quando a gente chegar em 20, eu começo. Enquanto a gente não chegar, então compartilha, curte, convida aí. Porque se a gente não chegar em 20, eu não vou começar. Ou vou, né? Não sei. Eu vou esperar dar o horário. A paz do Senhor, irmão Milton. Está aqui dando a paz do Senhor. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Para mim fazer uma breve anotação. Louvado seja Deus. Irmãos, a Casa de Fundamentos, a nossa igreja. Nós temos a nossa Casa de Fundamentos justamente para falarmos dos princípios da palavra de Deus, para lançarmos fundamentos
dos textos, né, para falarmos de doutrinas, e tem sido uma bênção, né? A cada terça-feira que nós passamos, nós temos sido ministrados por Deus, uma palavra especial, sólida, fortalecida e que tem trazido mudança. Domingo eu conversei com a minha esposa, eu tive uma surpresa muito grande, porque alguns irmãos testemunharam, né, daquilo que nós ensinamos aqui a respeito das primícias, e isso nos faz entender o nosso chamado, a nossa vocação, e entender e ter a certeza mais uma vez de que aquilo que nós temos pregado e ministrado tem feito diferença e mudança na vida das pessoas. Irmã Roseli Amorim, Deus te abençoe. Irmão, já vai abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 23. Nós temos mais 2 minutos aí. Enquanto isso, você vai aí convidando, compartilha essa live nos grupos aí, nas salas de vídeo, não é? E curte aí, irmão. Curte pro Facebook empurrar nossa live. Eu preciso chegar pelo menos na China, tá? Eu quero chegar na China hoje. Então você se vira em curtir e compartilhar essa live aí pra gente chegar na China, irmão. Louvado seja Deus. As nossas lives chegam na Europa, chegam na Alemanha, chegam em Xangai, chegam na China, em várias partes do mundo. Então, seja um canal de Deus e empurra a nossa live aí em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mais 1 minutinho, irmãos, a gente começa. 8h05, em ponto, nós vamos começar a ministrar a palavra de Deus. 1 minutinho, vai abrindo a sua Bíblia. No Salmo de número 23, nós vamos falar sobre 7 verdades que estão contidas no Salmo 23 e que fazem a diferença na nossa vida. Também vou falar a respeito de um fato importantíssimo da vida de Davi e que muita gente não sabe, a maioria dos crentes não sabem. E aí a gente consegue entender alguns textos e algumas falas do rei Davi, ok? Então, vamos orar. 8h05. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós entramos na tua santa e gloriosa presença, junto com cada irmão, meu Pai, junto com cada família, com cada vida, Senhor, representada nesse momento, onde há um smartphone ligado, um computador, uma televisão, em que essa live está sendo, meu Deus, projetada, assistida. Meu Deus, não sendo hoje dia 23, mas sendo qualquer dia deste ano ou do ano que for assistido. Meu Deus, que a mesma revelação, que o mesmo Espírito, que o mesmo poder venha impactar essas vidas, venha direcionar essas vidas em o nome do Senhor Jesus. Casa de paz e casa de fundamentos, eu quero ler com você o Salmo 23, ok? Deixa eu abrir aqui o meu Facebook. Salmo de número 23. Glória a Deus. Salmo de número 23. Se você está em alguma sala de vídeo que foi aberta em algum grupo dessa cidade ou da região, coloque o seu nome e a cidade de onde você está falando. Nós queremos orar e abençoar a sua vida. Ideobrando Vânia, né? Ideobrando e a Vânia, em nome de Jesus. Irmão, Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, não preciso de nada. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes. Leva-me para as águas tranquilas. Restaura minha alma. Ele me guia em caminhos retos por causa de seu nome. Ainda que eu atravesse vales de escuridão mortal, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo. Tua vara e cajado me protegem. Preparas uma mesa para mim à vista de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Unges minha cabeça com óleo de um cálice transbordante.
Bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida e viverei na casa de Adonai por anos e anos vindouros. Amém? Alguém coloca aqui, irmã Tati, irmão Eli, irmã Dija, a paz do Senhor a todos vocês. Nós estamos meditando no Salmo 23. Rafaela Amorim, minha esposa, está lá com os nossos filhos, né? Vinícius hoje tomou 4 vacinas, irmão. Chega a estar paralisado, assim, que nem se mexe, tadinho. E o Vinícius aí que está lançando a carreira de youtuber dele, né? Deus abençoe a sua vida. Entenda, irmãos, o rei Davi é uma figura central na história de Israel, né? Na história do povo judeu. Por quê? A cultura judaica, eu vou falar bastante aqui sobre cultura judaica nesses primeiros minutos para que os irmãos entendam. Nós sempre dizemos, a Bíblia foi escrita por judeus, a maioria, só um não era judeu, que era Lucas, né? Ele era grego, mas no restante todos eram judeus e escreveram para judeus e para uma cultura judaica, para um povo judaico. Então, costumes, falas, exemplos, tudo isso está relacionado com o povo, com a cultura. E a cultura judaica, eles dizem que a carruagem, isso, irmãos, não é bíblico, é cultura. É a tradição como eles explicam a cultura, tá? Então, o que eles dizem? Que Deus, a carruagem de Deus tem 4 rodas. A primeira roda Abraão, a segunda Isaac, a terceira Jacó, a quarta Davi. Porque Davi foi o homem com o qual Deus estabeleceu uma dinastia que seria perpétua, que dali viria o Messias, né? Que veio o Cristo, a qual nós aguardamos nos buscar. Então entenda, essa é o que eles explicam. Por quê? Porque, irmã Marcela, Deus te abençoe, minha filha. Então entenda, o que é que acontece? Davi é a pessoa, dentro do povo de Israel, uma pessoa central, uma pessoa de proeminência, uma pessoa reverenciadíssima, né? Tal qual Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias e alguns outros. Mas porque Davi foi um rei de bom caráter, né? Apesar de ter suas mãos sujas de sangue, mas é o rei aí de maior honra que Israel teve. E o salmo, quando nós falamos de Davi, o primeiro salmo que nós nos lembramos, irmãos, é o salmo de número 23. É o salmo mais conhecido do mundo, é o salmo mais recitado do mundo, é o salmo mais escrito do mundo, é o salmo mais feito adesivos, né? Quase que em muitos casos você encontra a frase, porém as pessoas nem sabem o significado, a potência escriturística, a revelação escriturística do texto. Grande parte nem dos crentes conhece. Regineide Regis, Deus abençoe você, né? Você e toda a sua casa. Então entenda, a grande parte dos crentes não conhecem a grande revelação do texto, a potência escriturística que está no Salmo 23, porque, por exemplo, desconhece alguns fatos, e aí por desconhecer alguns fatos, muitas vezes espiritualizam um texto que não é só espiritual, mas é porque existe um fato por detrás. Salmo, livro de Salmos, é um livro poético, é um livro em que é cantado, são clamores, são orações, são poemas, são dedicações a Deus, em que eles, em grande parte, tem a ver com aquilo que o escritor estava sentindo ou passando no momento em que foi escrito. Porque algo muito importante, irmãos, é fato. Nós precisamos cantar a Deus a nossa realidade. Você já viu que
em momentos de grandes adversidades na nossa vida, nós até criamos canções. Há um hino da harpa, que ele diz assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. Então, quando nós olhamos para o Salmo, por exemplo, o Salmo 25, elevo a minha alma a ti, Adonai, confio em ti, meu Deus. Os irmãos vão ver que a realidade dos Salmos, ela é uma realidade de confiança no agir de Deus em favor das minhas causas. Ele vai sempre dizer assim, olha, Senhor, eu confio em ti, não me deixe ser humilhado. Salmo 25, não permita que meus inimigos triunfem sobre mim. Sempre vai ser uma adoração, muitas vezes por meio de uma oração ou por uma declaração de fé naquilo que Deus naquilo que Deus é e naquilo que Deus pode fazer. Essa deve ser, e este, irmãos, deve ser o modelo da nossa adoração. Aquilo que Deus é e aquilo que Deus pode fazer. Fica aqui meus protestos e grande parte dos meus questionamentos, como crente, como pastor, como ensinador, da péssima qualidade de músicas, de canções que a gente chama de louvor, mas que na maioria das vezes nem de Deus se fala na música. Tá, irmãos? Nem de Deus se fala na música. Quanto mais de palavras e de declarações dentro de canções que estão totalmente desembasadas biblicamente. E eu não estou falando só de Sabor de Mel, não. Eu estou falando de uma pancada de músicas e de canções em que não há nada de Deus na letra. E a gente fala assim, irmãos, vamos louvar, vamos adorar com tal canção. E essa canção não tem nada de Deus, não tem nada de Bíblia, não tem nada de conteúdo. É um fracasso total e tem entupido os altares das igrejas. E muitas vezes a maioria das canções que nós cantamos são canções de autoajuda. Não são canções de adoração, porque adorar é declarar quem Deus é. Adorar a Deus é render a Ele elogios, adoração, declarações. Amém? Mas deixa eu pular que isso aqui fica para um outro dia. Entenda isso aqui agora. Irmã Cida Cardoso, Deus te abençoe. Irmã Edilene, né? Ontem, irmãos, nós tivemos uma aula. Nós tivemos poucos alunos lá na sala. E sexta-feira, ou na sexta ou no sábado, nós vamos abrir mais uma aula. É 40 minutos só de aula, irmão. Mas pensam que 40 minutos preciosos que nós tivemos ontem sobre o Gênesis revelado. Falando de revelações do livro de Gênesis apenas. Então eu te convido para ficar atento no grupo da igreja, nas minhas redes sociais, porque nós vamos colocar de novo o link, o banner, para a próxima aula, né? Mas um pedacinho, nós vamos caminhando, irmão, por algum tempo aí, em nome de Jesus, tá ok? Vamos lá. Você sabia que Davi era tido como filho de um adultério? Porque se nós formos no Salmo, abra sua Bíblia comigo, deixa eu ver, Salmo 51. Olha a declaração. Aqui, isso mesmo. Salmo 51, versículo 5, irmão. Alguém coloca aqui nos comentários. Salmo 51, versículo 5. Olha a declaração que Davi, na sua oração de confissão, de arrependimento, do Salmo 51, né? Salmo 51 é uma oração depois que o profeta Natã veio a ele e contou aquela parábola das ovelhas, depois que ele tinha mandado matar Urias, da cordeirinha. Alguém coloca no comentário aqui, Salmo 51, verso 5. O Davi diz assim: na verdade, nasci culpado. Sou pecador desde o momento em que minha mãe me concebeu.
o próprio Davi acreditava, e eu vou contar para os irmãos por quê. E amém, meu Paulo, obrigado. Amém, Manata. Agora estão colocando aí. Olha lá. Por que que Davi e o seu pai Jessé e os seus irmãos acreditavam que Davi era filho de um adultério ou até mesmo de um ato de prostituição, tá? Há uma citação, a paz do Senhor Maluzinha Andrade, Deus abençoe você. Há uma citação no Talmud. Talmud é um livro de tradição oral, as histórias que eram passadas de pai para filho no povo de Israel desde os mais remotos tempos. E no primeiro século depois de Cristo, esse livro foi escrito, foi compilado para que não se perdesse mais a tradição. Então os rabinos da época, né, nós estamos falando aí de quase 2000 anos para trás, terminaram de escrever esse livro. E neste livro de traduções há a citação do seguinte fato, de que a mãe de Davi se chamava Nietzebet, filha de Adiel. Adiel era um rei, tá, de uma outra nação, que havia sido morto na guerra por meio de Saul, e que essa mulher, fugindo da guerra, né, provavelmente se casou com Jessé, porque Jessé fazia parte de uma família importante. Jessé não era um qualquer, tá? Jessé não era só um agricultor do campo, um qualquer, não. Ele era um líder, tá? Escritos judaicos dizem que ele tinha grande importância na tribo de Judá. Então, entende? Ela se casou com Jessé e ela teve os filhos de Jessé. Mas em um certo momento, Jessé pôs no seu coração, eu estou citando, irmão, eu estou falando, isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui é tradição oral que nos fará entender algumas realidades, tá? Então entenda isso aqui. E em um certo momento, a história diz que Jessé quis se deitar com a sua serva, com uma de suas servas. A sua mãe, né, a sua esposa, sabendo disso, combinou com a tal serva, pegou as roupas da serva, colocou e as roupas nupciais e se deitou com Jessé, como se fosse a serva. Assim como Labão fez com Lia e com Jacó. Né? Disfarçou-a de Raquel e fez deitar. Então Jessé teve relação com sua esposa, pensando que era sua serva. A história diz que passado 3 meses, essa mulher, a concepção, né? Então ela começou aí, a barriga começou a crescer, enfim. Notou-se que ela estava grávida. Porém, ela fez como Tamar fez. Ela assumiu um voto de silêncio e ela não revelou o que ela havia feito, que ela havia se deitado. Porque ela não queria frustrar, ela não queria envergonhar Jessé. Jessé, crendo que havia deitado, se casado com uma de suas servas e deitado com a serva, ela não quis envergonhar. Ela manteve o silêncio e ficou em silêncio. E então ela teve uma reputação, essa mulher, Nietzebet, a esposa de Jessé, mãe de Davi, ela ficou com a reputação de uma mulher adúltera. E os filhos de Jessé quiseram matá-la. As pessoas quiseram matá-la. E o que Jessé fez? Por amor a ela, disse, não vamos matá-la. Pelo contrário, vamos fazer com que o filho que nasça dela nos sirva como um bastardo no campo, cuidando dos animais, de maneira que ele não poderá se casar com uma israelita. Foi isso, por isso que Davi habitava nos campos de Boaz, 12 quilômetros longe da sua casa, habitava no campo, morava no campo, era perseguido e maltratado por seus irmãos. Por isso que Davi, um dia antes, irmãos, olha que revelação está no livro de Salmos, um dia antes dele ser ungido rei, acontece algo interessante, e ele relata isso no Salmo de número 69. No Salmo de número 69, ele começa a falar aqui do que os irmãos dele faziam com ele.
tá? E provavelmente um dia antes, isso devia ter acontecido conforme escritos da tradição. Então entenda, ele diz assim, olha, estou afundando, verso 2, estou afundando na lama e não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntes me arrastam. Ele está dizendo aqui, olha, os meus irmãos tentam me matar por afogamento. Ele continua dizendo assim, estou cansado de chorar, minha garganta está seca e dolorida, meus olhos estão exaustos de procurar por meu Deus, aqueles que me odeiam sem razão. Os irmãos de Davi, são mais que os fios do cabelo da minha cabeça. Os que me perseguem são poderosos, meus inimigos me acusam falsamente, sou obrigado a devolver aquilo que não roubei. E ele começa a dizer aqui, por isso que no verso de número 5 do Salmo 23, ele diz assim, preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Ele está dizendo assim, tu preparou uma mesa para mim na frente dos meus irmãos, na frente daqueles que me odeiam, que me odiavam, e me ungiu a cabeça a ponto de o cálice transbordar. Irmãos, isso aqui é só o conhecimento para você saber o que é que está por trás das revelações do Salmo 23. Davi cresce com o estigma de que era filho de uma prostituição, que a sua mãe era uma adúltera. No Salmo 51 ele diz isso, olha, desde quando minha mãe me concebeu, eu estou em pecado, eu nasci por meio de um pecado. E ele diz assim, de fato, tu desejas a verdade no íntimo, então me ensina sabedoria no fundo do meu coração. Ele diz assim, purifico com o sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Senhor, limpa o meu passado. Sem saber que ele era legitimamente filho de Jessé. Pois bem, irmãos, vamos falar do Salmo 23. Aleluia, eu sinto Deus nesse lugar, irmãos. Amém? Então entenda aqui, Salmo 23, existem algumas revelações escondidas contidas no texto e que fazem diferença, que podem mudar a maneira de nós entendermos. Primeiro, ele diz assim, Adonai é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. A melhor expressão aqui é a seguinte, para que você entenda. Vamos dividir o texto. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu. A palavra pastor aqui também tem um outro significado, que é companheiro. Então, a palavra Yahvé ou Adonai, ela significa aquele que é desde o princípio. Adonai é aquele que é eu sou o que sou. Eu sou aquilo que preciso ser. Foi o que ele disse a Moisés, eu serei, Moisés, para ti aquilo que você precisar que eu seja. Eu sou o que sou. Deus diz isso várias vezes. Eu sou o que sou. Ele diz, fora de mim não há outro. Aquele que é desde o princípio é o meu companheiro. Irmãos, que revelação grandiosa é essa parte do texto. Aquele que é desde o princípio é o meu companheiro. Porque nós vivemos cercados de tantas e tantas pessoas, de tantas e tantas pessoas que se dizem ser amigos nossos. Mas na hora que nós mais precisamos, essas pessoas desaparecem. Você sabe que é dessa forma, que as pessoas somem, que as pessoas desaparecem. As pessoas hoje dizem assim para você, eu estou contigo e não abro. As pessoas dizem assim para você, não, estamos juntos, irmão. Mas na hora que você precisa, cadê o estamos juntos, irmão? Cadê a pessoa? Mas o rei Davi, ao escrever o Salmo, ao entoar o Salmo 23, ele diz assim,
aquele que é desde a eternidade, ele é o meu companheiro, ele anda junto de mim, ele me acompanha não só em momentos bons, mas ele me acompanha por todo o caminho da minha vida, ele é o meu companheiro. Eu posso estar só de amigos, de pessoas, de parentes, de familiares, mas ele estará sempre comigo, porque ele me acompanha. Oh, aleluia! Você entende essa declaração? Ele não é só o seu pastor que te guia, que te dá alimento. Ele não é, irmão, só aquele Deus que as pessoas procuram na igreja. Um Deus que dá as coisas, um Deus que revela as coisas. Não, ele é o seu companheiro. Ele anda junto de você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele é o seu companheiro e talvez você esteja se sentindo só. E talvez hoje você está aqui nessa live e não tem ninguém na sua casa, porque houve alguma coisa, aconteceu alguma situação, e alguma coisa está acontecendo em seu coração e você tem se sentido só. Saiba de uma coisa, aquele que é desde a eternidade é o seu companheiro. Ele é o seu companheiro. E porque ele é o seu companheiro, você não precisa de nada, irmão. Aquele que é o seu companheiro, você tendo quem é seu companheiro, você não precisa de mais nada. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que for indispensável para a sua vida. Alguém escreve aqui no comentário, tudo que for indispensável para a sua vida, o Senhor suprirá sobre você. Sério, pastor? Sério. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 6, verso de número 31. Eu vou pegar uma água aqui. Louvado seja Deus. Voltei. Mateus capítulo 6, verso de número 31. Mateus 6, 31. Ó. Portanto, não fiquem ansiosos perguntando: o que comeremos? O que beberemos? Ou como nos vestiremos? Irmãos, entenda aqui, olha aqui para mim agora. Não é assim que o mundo vive hoje? Hoje, tempo de pandemia, tempo de crise, tempo de dificuldades. Não é assim que as pessoas estão? Como é que vai ser? A segunda parcela que não cai do auxílio emergencial. Ou ainda, não é? Como é que vai ser a economia do país amanhã? Comércio vai abrir, vai fechar, dia 28 está aí, nós estamos nesse, né, há mais de 100 dias nesses dilemas. Como é que vai ser? Olha o que Cristo está falando para os seus discípulos. Olha o que Cristo está falando para os seus discípulos. Não fiquem perguntando o que vamos comer amanhã, o que vamos beber amanhã. Como é que nós nos vestiremos amanhã? O que é que nos aguarda amanhã? O que é, como é? O que é que Deus vai fazer? Eu quero ver, né? Como alguém perguntou, disse ao nosso pastor esse tempo atrás, nem agora, pastor, o ano da multiplicação que eu quero ver. Irmão, o ano da multiplicação está acontecendo para quem está andando na mesma fé, para quem está andando na mesma palavra, para quem está andando na mesma pegada da casa de paz, do ministério, dessa igreja.
As pessoas estão vivendo multiplicação. Eu tenho vivido multiplicação. Enquanto pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo renda, existem pessoas na nossa igreja em que estão multiplicando e que estão sendo supridas. Entenda, quando nós não estamos preocupados com o que comeremos, quando nós não estamos preocupados com o que nos vestiremos, quando nós não nos preocupamos com as coisas temporais, com as coisas aqui, ó, da linha horizontal, o que Jesus está dizendo por meio de Davi é: nada daquilo que é horizontal, nada daquilo que é pastagem, do que é água, vai te faltar. Deus irá suprir todas as coisas. Olha o que Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória, segundo as suas riquezas em glória, por meio de Cristo Jesus. Mas segue o texto de Mateus 6. Porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Irmão, deixa eu te falar. Se você se diz crente, se você se diz crente e vive preocupado com as coisas temporais, com o que comer, com o que vestir, no sentido de colocar o seu coração, a sua vida em cima do seu trabalho e viver a troco do seu trabalho, irmão, do seu empreendimento, você é escravo do seu negócio, você é escravo da sua empresa, você é escravo da situação. Eu só tenho uma coisa para te dizer, o texto diz assim: são os pagãos. Se o seu coração está nas coisas, nas preocupações dessa vida e não em coisas celestiais, você ainda é pagão, você não serve a Deus, irmão, porque quem serve a Deus segue o texto aqui, ó. Porque são os pagãos, porque os pagãos colocam o seu coração em todas essas coisas. Que coisas? Do verso 31. Seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Deus sabe, irmão, que você precisa comer, se vestir, beber, você precisa do emprego. Deus sabe de todas as coisas. Deus não é sonso. Já dizia no Nordeste, Deus não é moco. Que você pede uma coisa. Jesus disse isso. Jesus disse assim, ó: o vosso Pai Celestial não é moco que você pede um pão e ele te dá uma pedra. Entenda aqui. Verso 33. Entretanto, busquem em primeiro lugar seu reino, letra maiúscula, reino de Deus, e a sua justiça. E todas estas coisas, irmão, não é as demais coisas, e todas as demais coisas. Tem gente que diz o texto, e as demais coisas. Não, o texto não diz demais coisas, o texto diz, e todas estas quais? Tudo que é indispensável para que você viva, busque o reino e a justiça. Sério, pastor, sério. E aí, irmão, se você precisar de uma casa boa para poder buscar o reino de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, Deus vai te dar. Se você precisar de um bom emprego, Deus vai te dar. Se você precisar de um bom carro, Deus vai te dar. Porque se não for isso, a gente tem que dizer que quem não tem casa boa, quem não tem casa, quem não tem carro bom, Deus não está dando. E não é isso que o texto diz. Deus está dizendo em todas essas coisas: comer, beber, vestir, o essencial, e como é que nós colocamos aqui aquilo que é indispensável. Sério, pastor, que é isso? Sério, eu vou te provar na Bíblia. Verso 34 do capítulo 6. Não se preocupem com o amanhã. Irmão, se dia 28 o comércio for abrir, amém. Se não for abrir, amém também. Porque Deus vai nos suprir de alguma forma. Deus vai suprir aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que o servem de alguma forma. E aí, se ele precisar criar uma forma para você receber esse dinheiro, irmão, você vai receber o seu dinheiro. Você vai ser suprido por Deus. Nem que os corvos precisem trazer alimento para você. Fique tranquilo. Acalma teu coração, irmão. Eu falo com pessoas aqui que estão com o coração atormentado. Eu sinto isso no meu espírito. Preocupados com o que vai acontecer amanhã. Talvez na sua casa nem tenha o que comer. Entenda isso aqui em nome de Jesus.
Deus vai te suprir. Viu? Deus está suprindo vidas em o nome de Jesus. Entenda, irmão. Entenda mais uma vez. Entenda mais uma vez. Salmo 23. Porque aquele que é desde o princípio é o meu companheiro. Eu não preciso de mais nada. Não me faltará o indispensável. Pastor, então quer dizer que eu não vou mais ficar rico? Não, irmão, pode até ficar. E se você trabalhar bastante, se dedicar, se profissionalizar, se você trabalhar direito, entregar um produto com qualidade, você pode enricar muito bem, irmão. E para ficar rico nem precisa de Deus, não, é só trabalhar. Ficar rico com qualidade de vida, você precisa de Deus. Salmo 37, 25. Olha o que o texto diz. Fui jovem, agora sou velho, e nunca vi o justo abandonado, nem seus descendentes mendigarem o banquete. É assim que está na sua Bíblia, irmão? Nunca vi os seus descendentes mendigando estrogonofes. Não, mas nunca vi mendigar o pão. Pão fala daquilo que é necessário. Amém? Deus, irmãos, a Bíblia diz que o justo não padecerá necessidade. E você é um justificado de Deus, você é um justo de Deus. Então entenda aqui 7 coisas. Deixa eu ir para os 7 segredos aqui do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada terei falta, daquilo que é essencial. Não me faltará nada. Olha que interessante. Jesus, em um certo tempo, está acabando no meu tempo, eu não consigo falar. Entenda. Jesus, em um certo dia, pediu aos seus discípulos para que entrassem no barco e entrassem no lago. E lá sobreveio grande tempestade. Jesus estava no barco, você conhece a história. Mas olha que interessante. Jesus estava no barco? Estava. Estando Jesus no barco, fez com que a tempestade não os atingisse? Não. Jesus estando no seu barco, irmão, não é garantia de que você não vai passar por tempestades. Entenda. Jesus estar no seu barco não te garante, irmão. Não é garantia nenhuma de que você não vai ter tempestade. Aliás, se você não tiver tempestade, é porque Jesus nem no seu barco entrou. É forte essa palavra. Jesus nem entrou no seu pastor, minha vida não tem problema. O barco chega tá andando sozinho porque o vento está empurrando. Em casa até o giló já ficou doce porque tá tudo tão bom. Irmão, pode procurar que tem alguma coisa errada. Jesus não entrou no seu barco não. Porque se Jesus entrar no seu barco tem tempestade. E ele estando no seu barco não tira de você a responsabilidade de fazer o que te cabe. Porque os discípulos tinham que tirar a água do barco. Para o barco não afundar. Até que a falta de fé sobressaiu e você conhece toda a história. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui. O salmista está dizendo, nada me faltará. Nada do que é inevitável. Nada do que é necessário para a minha vida vai me faltar. Mas o que é que não vai me faltar? Primeira coisa, coloca aí no comentário para mim. Primeiro, não me faltará satisfação. Verso número 2 diz assim, ele me faz deitar em pastagens verdejantes. Se você não sabe, a ovelha ela só se deita depois que ela está cheia, satisfeita, alimentada. Enquanto uma ovelha não comeu o suficiente, olha que elas comem pra caramba, me desculpa a expressão caramba aqui, mas elas comem muito. Mas elas só param de comer quando estão satisfeitas. O salmista diz assim, porque ele me satisfaz. Eu não preciso de mais nada, porque ele me satisfaz. Irmão, ele deve te satisfazer. Porque ele está com você, você pode descansar.
deitar em pastos verdes. Eu estou satisfeito no Senhor. Eu estou satisfeito em quem Deus é, naquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu estou satisfeito porque o Senhor é o meu companheiro. Verso 2 ainda. Segunda coisa, coloca aí nos comentários para mim. Não me faltará orientação. Verso 2. Leva-me para águas tranquilas. É interessante, irmão, que a ovelha ela pode estar próximo de águas, ela não consegue sentir o cheiro de um lago, como a corça. A corça sente o cheiro longe, irmão, da água vindo, da chuva vindo. Mas a ovelha não, a ovelha precisa de um pastor para ser refrigerada. E o salmista diz assim: ele me guia, ele me orienta, ele me conduz para águas de descanso. O Senhor Jesus é aquele que vai te dar descanso. Ah, o Senhor é o meu companheiro, o que não me faltará mais? E não me faltará restauração. Verso 3, restaura-me a alma. Os irmãos sabem que as maiores doenças hoje são as psicossomáticas. Doenças da alma, depressão, angústia, ansiedade. O que é a depressão, irmão? O que é depressão? Depressão é o excesso de passado. A pessoa fica presa ao seu passado, às situações do passado, e ela não consegue romper. Às vezes é o pai que está doente, por exemplo, e ela fica ali presa naquela situação e um familiar, e ela entra em depressão. Às vezes uma palavra dita coloca uma pessoa em depressão porque ela fica remoendo aquilo na sua cabeça. O que é ansiedade? Ansiedade é o acúmulo. Se a depressão é a multiplicação de passado no seu interior, a ansiedade é a multiplicação, a ansiedade é o sentimento, é o peso, me fugiu a palavra, mas é o acúmulo do futuro. O que vai acontecer amanhã? Meu Deus do céu, eu tenho uma conta para pagar e não sei o que eu vou fazer, eu vou me matar. Eu não sei como é que eu vou resolver tal problema, eu não sei lidar com essa situação. Então, e a alma vai, irmão, e a pessoa se suicida não porque ela quer se matar. A pessoa que se suicida, ela quer acabar com o seu problema. E ela só vê uma solução. O acúmulo do futuro. O salmista diz assim: ele restaura a minha alma, o peso da minha alma. Davi orou no Salmo 51, limpa como isopo, apaga, Senhor, da minha alma, da minha mente, o peso do pecado, e eu ficarei puro, mais alvo do que a neve. Não me faltará restauração, porque o Senhor é o seu companheiro, não te faltará restauração. Verso 3 ainda, não me faltará justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele nos guia pela vereda da justiça porque ele é a própria justiça. Irmãos, basicamente a justiça no conceito humano, ela não existe. Quem estuda direito sabe do que eu estou falando. Justiça é uma coisa que não existe. Justiça não existe. Sério, pastor, sério. Você entra com a causa na justiça. Por exemplo, alguém que Deus me livre e guarde mata um familiar seu. Você pede por justiça. Mas as pessoas nunca concordam com a pena dada ao acusado, ao réu, ao assassino. Se dá de 6 a 12 anos. Ah, é pouco. Tinha que apodrecer na cadeia. Porque nunca a justiça é um sentimento pessoal. Por isso que quando alguém vai dizer assim, Deus não é justo se fizer tal coisa. Minha pergunta sempre é, qual é o padrão de justiça? Se a Bíblia diz que o padrão de justiça humano é como o trapo de imundícia. Anota aí no comentário 2 Timóteo 3,16.
Toda a escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto, instruir em justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, 6, Sermão do Monte. Entenda, irmãos, quando nós estamos sob os cuidados do pastor, do companheiro que é Jesus, não nos falta justiça, porque Ele que nos guia pelo caminho da justiça. Mais uma, não me faltará coragem diante do perigo. Capítulo 23, verso número... Salmo 23, né? Capítulo não, Salmo 23, verso número 4. Ainda que eu atravesse vales de escuridão mortal, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo. Tua vara e cajado me protegem. Não há o que temer, irmãos. Pastor Júnior sempre diz aqui, nosso pastor, se previna, use a sua máscara, use seu álcool gel, evite sair de casa, irmão. Se você pode, assim como eu, trabalhar em home office na sua casa, produzir o que você tem que produzir, evite sair por questões de saúde pública. Evite se expor, evite expor sua família, não vá passear. Mas isso não pode te atemorizar, irmãos. Às vezes nós encontramos crentes que estão atemorizados, rendidos a um vírus, ao invés de se render a Deus. Quando nós temos o nosso companheiro, que é desde a eternidade ao nosso lado, que é o Senhor, o Supremo Pastor, eu tenho coragem diante de perigos mortais, porque eu sei que se eu... Aliás, irmão, crente não morre. Ninguém morre, crente não morre, crente vive. Aí que você vai viver, irmão. Se você morrer, quem tem medo da morte é porque não tem certeza de sua salvação. Quem tem medo da morte é porque não tem certeza da salvação, irmão. Porque o que é melhor, você viver com Deus ou viver aqui? Viver com Deus. Eu sempre brinco, né? Eu digo, chora quem fica. É só uma brincadeira, né? Mas chora quem fica, irmão. Quem vai encontrar com o Senhor na glória está salvo. Não vai mais pagar boleto, não vai pagar água, luz, telefone, internet, irmão. Não vai precisar pagar gasolina, IPVA, IPTU, porque vai habitar no céu. Amém? Mas entenda, quando eu ando, quando eu tenho o pastor comigo, não me falta coragem diante do perigo. Porque eu sei que Ele está comigo, e estando com Ele eu estou guardado, eu estou seguro. Você está seguro, irmão, nas mãos de Deus. Romanos capítulo 8, coloca no comentário, Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O que é todas as coisas? Todas as coisas é todas as coisas. Viver nesse mundo é todas as coisas. Morrer para este mundo é todas as coisas. Enriquecer neste mundo é todas as coisas. Perder suas riquezas é todas as coisas. E tudo isso é para o seu bem. Você pode não entender. Você pode não compreender. Jó não compreendeu, irmão. E Jó não pecou para que o mal sobreviesse sobre ele, para que a desgraça sobreviesse sobre ele, para que os filhos morressem, que o gado fosse roubado, que a sua carne fosse afligida por lepra, por enfermidades. Ele não teve que pecar para que isso acontecesse, não. Deus simplesmente realizou para o bem, mesmo que ele não entendesse. Ele compreendeu no final. É no final que a gente entende. Capítulo 2, capítulo 42 de Jó, coloca aí no comentário também, cortou aqui, capítulo 42
2 do livro de Jó, verso de número 2, 42, 2. Jó 42, 2. Jó diz assim: eu sei que tudo podes, ou melhor, eu sei que tu podes fazer todas as coisas, que nenhum dos teus propósitos, dos teus planos pode ser frustrado. Irmão, o que é todos? Todos é todos. Todo o propósito de Deus não vai ser frustrado. Nenhum propósito de Deus vai ser frustrado. Não há homem que consiga impedir e barrar isso. Não há não do ser humano que consiga impedir o propósito de Deus, irmão. Ele diz assim: se eu decidir fazer, quem é que vai livrar da minha mão? Operando eu, quem impedirá? Operando, quem impedirá, irmão? Se alguém me der essa resposta qualquer dia na Bíblia, quem é que pode impedir a vontade do Senhor, o agir do Senhor? Então entenda, todas as coisas cooperam. Então se eu andar, se eu tenho o pastor comigo, se eu tenho o meu companheiro comigo, eu sei que eu terei coragem para enfrentar. Para encerrar, o 6º e o 7º agora. Quando eu ando com o pastor, Salmo 23, verso 4. Eu sei que não me faltará a presença divina. Escreva aí no comentário aí. Não me faltará a presença divina. O salmista diz assim: porque tu estás comigo. Não me falta. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, porque eu sei quem está comigo. É o que aconteceu com os 3 jovens na fornalha ardente, diante da estátua que Nabucodonosor erigiu. Eles disseram assim: olha, se Deus nos quiser livrar, que nos livre, porém se Ele não quiser nos livrar, nós nem vamos te responder sobre esse negócio. Não precisa tocar 2 vezes, 3 vezes, porque nós não vamos nos dobrar diante de nada. Nós não nos curvaremos a estátua nenhuma, senão ao nosso Deus. Eles não temeram perigo, eles não temeram a morte. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Ele diz assim: olha, eu estou indo para Roma e eu sei que eu não vou voltar. Paulo sabia que ia morrer lá em Roma. Ele diz assim: mas eu estou certo de tudo. E eu estou chegando para receber o prêmio da minha carreira. E ele não temeu a morte. Pedro não temeu a morte. Tiago não temeu a morte. Nenhum dos discípulos, dos apóstolos, dos mártires da igreja temeram a morte. Daniel não temeu a morte, não deixou de orar, irmãos. Ah, Deus me deu. Entenda, irmão, se Daniel vivesse hoje, você acha que ele estaria acovardado, irmão, deixando de congregar quando é possível? Ah, porque pastor, o vírus são os leões da cova. Então eu fico em casa escondidinho, porque levantou-se um decreto, levantou-se leis, levantou-se situações, o vírus foi levantado e agora nós não podemos cultuar, nós não podemos ir para a igreja porque tem o vírus, então eu não posso. Irmão, você seria reprovado diante de Deus, aprenda isso aqui. Você seria reprovado se já não foi, por causa da sua covardia. Por causa da covardia, pessoas são reprovadas diante de Deus. Te falta a presença divina. Te falta coragem diante do perigo. Eu queria ver, irmãos, se estourasse a perseguição ferrenha, de fato, contra a igreja. O que é que esses crentes, o que é que muitos obreiros, muitos crentes fariam?
Aonde é o buraco que eles iriam se enfiar? Deus tem que ter misericórdia, irmão. Deus tem que ter muita misericórdia da igreja dele. Deixa eu seguir aqui, irmão, porque fala igual o pastor Júnior, vem aqui a palavra, vem aqui. Para mim encerrar isso aqui, irmãos, entenda. 7ª coisa, o que é que não vai me faltar? Não vai me faltar proteção e consolo na tristeza. Salmo 23, versículo 4. A tua vara e o teu cajado me protegem. Entenda isso aqui. O cajado de Deus é a proteção. É a direção de Deus em momentos de adversidade e dificuldades. E mesmo em momentos difíceis, não vai te faltar consolo, conforto, segurança. A promessa de Deus para a sua vida é que Ele estaria conosco. Coloca aí nos comentários, por favor. Não nos faltará presença divina e não nos faltará conforto na tristeza. Aprenda isso aqui, irmão. Guarda isso na tábua do teu coração. Guarde isso na tábua do seu coração para nós encerrarmos aqui e orarmos. Diante das adversidades, diante das tristezas da vida, o Senhor Jesus te confortará, te protegerá e te alcançará. Creia nessa palavra. Deus te abençoe. E amanhã nós temos a live, Amanhã com Deus, Pastor Júnior. À noite também, eu acho que já não me mudou que ele avisou e eu não me guardei na cabeça. É às 7h30 ou é às 8h na quarta-feira. Mas esteja ligados com a gente. E na sexta-feira, eu no grupo da nossa igreja, na minha rede social, tá? @PRDavi, @Davi e Silva PR no Facebook e no Instagram. Eu vou colocar o link para a aula na plataforma Zoom sobre o Gênesis Revelado, uma aula gratuita de 40 minutos no sábado à tarde, tá bom? Eu só vou definir o horário. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a sua casa, que Deus te dê uma boa noite de paz, de descanso, e lembre-se de uma coisa: com Jesus nós somos uma casa de paz.